Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos explorar um lado sombrio e intrigante, falando sobre as 10 crianças mais cruéis do mundo. Preparem-se para histórias chocantes que certamente vão surpreender vocês. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de dar aquela força, deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para não perder nenhum conteúdo. Vamos lá. Crianças são normalmente vistas como seres adoráveis, cheios de energia e alegria. No entanto, como em todas as coisas, há exceções. Hoje vamos explorar o lado sombrio e conhecer as histórias de crianças que, infelizmente, tomaram caminhos perturbadores. Começamos com Christian Fernandes, que aos 13 anos foi considerado culpado pela morte de seu irmão de apenas 2 anos. Uma história angustiante que nos faz questionar o que leva uma criança a cometer atos tão terríveis. Ele matou a pancadas o próprio meio-irmão de 2 anos e abusou sexualmente de outro irmão de 5 anos. Ao ser questionado, Christian não deu motivos para o assassinato. Afirmou apenas que os cometeu. Ele também se declarou culpado de todas as afirmações, inclusive de abuso sexual. No julgamento, a promotoria chegou a pedir pena de morte, mas ela é proibida para menores de idade, então a sentença foi trocada para perpétua. O chocante caso de John Venables e Robert Thompson. Em 12 de fevereiro de 1993, Thompson e Venables sequestraram um garoto de 2 anos de idade, chamado James Bulger, de um shopping em Bootle, na Inglaterra. Após o sequestro, o garotinho foi levado para uma área conhecida como Walton, em Liverpool, onde foi torturado e espancado até a morte. Seu corpo foi abandonado em um trilho de trem, para que sua morte fosse confundida com um acidente. Thompson e Venables, já próximos de uma ferrovia em Walton, jogaram tinta azul nos olhos de Bulger e depois o espancaram com tijolos e pedras, desferindo também socos e chutes por todo o corpo do garoto. Por fim, bateram na cabeça de Bulger com uma barra de ferro de 10 quilos. Somente este golpe causou 10 fraturas no crânio do garoto. No momento da sua morte, o menino tinha 42 ferimentos brutais em seu corpo. Em 24 de novembro de 1993, Robert Thompson e John Venables foram considerados culpados pelo sequestro e assassinato de James Bulger, tornando-os os mais jovens assassinos condenados na história moderna do Reino Unido. Eles foram enviados para a reclusão, até que suas penas fossem revistas, ao completarem 18 anos de idade. Graham e sua obsessão por venenos. Agora falaremos da história de Graham Young, uma criança fascinada por venenos que envenenou sua própria família. Nascido em Londres, no ano de 1947, e já aos 13 anos começou a ter comportamentos estranhos. Nessa idade, ele começou a dar substâncias letais aos gatos da rua, só para ver a reação que eles teriam ao morrer em agonia. Desde cedo sabia tudo sobre venenos e, ao notar o óbito de gatos, passou a cogitar outras vítimas, humanos. Com 15 anos começou a envenenar sua própria família, como seu pai, sua madrasta e até mesmo sua irmã. Todos passaram a ter sintomas como dores fortes no estômago, vômito e diarreia. O pai suspeitou do próprio filho, que negou prontamente. Em 1962, a madrasta do garoto morreu. Na autópsia, foi constatado que ela havia sido envenenada. Sem acreditar nas mentiras, o pai enviou o garoto para um hospital psiquiátrico, que o diagnosticou com transtorno de personalidade e esquizofrenia. Dentro do hospital, o criminoso seguiu com seus experimentos e se aprofundava cada vez mais nos livros sobre medicina. Anos depois de sua internação, Jung matou um dos internados, John Berridge. No mesmo ano, ele teve alta do hospital psiquiátrico. Graham logo arrumou um emprego em uma fábrica de lentes. No próprio local de trabalho, ele teria envenenado mais de 70 funcionários com chás batizados com substâncias letais. O que levou alguns colegas de trabalho à morte foi quando as autoridades revelaram que as autópsias constou a presença do veneno letal nos corpos. Diante de investigações, o assassino foi preso. Young dizia-se inocente de todas as acusações, contudo, um colega de trabalho daria um depoimento à polícia
afirmando que ele havia confessado grande interesse por venenos. Sem encontrar uma saída, o envenenador londrino foi considerado culpado pelas mortes dos funcionários e pela tentativa de homicídio dos outros 70. Ele foi condenado à prisão perpétua e morreu em sua cela, no ano de 1990. O trágico caso de Brenda Spencer. Em 1979, uma jovem da Califórnia matou 2 pessoas e feriu 9, a maioria crianças, com um rifle que seu pai havia lhe dado de presente no Natal. E ainda declarou: "Não gosto das segundas-feiras. Só fiz isso para animar meu dia", justificando o ataque selvagem em uma escola primária. Estamos falando do caso da jovem de 16 anos, Brenda Spencer. O dia 29 de janeiro de 1979 foi o escolhido pela jovem para cometer o massacre com a sua arma. Nas primeiras horas da manhã, Brenda se escondeu detrás de uma janela com vista para a escola primária Grover Cleveland e abriu fogo contra os alunos enquanto gargalhava. Brenda continua presa, ainda em 2023, numa penitenciária de Corona. Os pedidos de liberdade condicional foram negados por causa de sua aparente falta de arrependimento e empatia para com as vítimas. O mais impressionante são as declarações da criminosa que diz: "Acho que meu pai queria que eu me suicidasse", afirmando isso, pois naquele Natal havia pedido um rádio e não a arma que recebeu de presente e ainda continua. As segundas-feiras fedem, especialmente aquela. O que você acha de um caso tão arrepiante e cruel como esse? E você? Gosta das segundas-feiras? Jordan Brown, o assassinato por ciúmes. Em 20 de fevereiro de 2009, a madrasta de Jordan Brown, Kenzie Houck, de 26 anos, foi baleada e morreu na fazenda em Wampum, Pensilvânia. Segundo a Associated Press, os promotores dizem que Jordan teria se aproximado de Kenzie com uma espingarda escondida sob um cobertor e, em seguida, atirado em sua cabeça enquanto ela estava deitada na cama. Ela estava grávida de 8 meses de um filho do pai de Jordan, Chris. Segundo a família da vítima, meses antes do crime, Jordan teria contado aos primos sobre uma suposta intenção de matar a madrasta por ciúmes. O garoto foi julgado como um adulto e só em 2013 teve o caso transferido para um tribunal juvenil. Desde então, ele vive na República George Jr., um centro de tratamento residencial para jovens em Grove City, na Pensilvânia. Em junho de 2016, Jordan Brown foi libertado de um centro de detenção juvenil, meses antes de seu 19º aniversário. Ele foi condenado a permanecer em liberdade condicional até os 21 anos. No entanto, seus advogados continuaram a entrar com recursos em seu nome, o que resultou em um veredicto de 5-0 para anular sua condenação em 18 de julho de 2018 pela Suprema Corte da Pensilvânia. De acordo com os últimos relatórios, o jovem atualmente mora em Ohio, estudando ciência da computação e justiça criminal. Você acredita na inocência de Jordan? Ou acha que ele realmente possa ter cometido o crime? Deixe nos comentários abaixo. Mary Bell, a assassina de 11 anos. Viajemos no tempo até 1968 para conhecer Mary Bell, uma menina de 11 anos que estrangulou 2 crianças pequenas. Tudo tem início quando a menina ainda pequena sofreu com abusos psicológicos sofridos pela própria mãe. As violências sofridas afetaram profundamente a garota, que descontava as agressões torturando animais, como gatos e cachorros. Mais tarde, ela começou a matá-los. Também treinava estrangulamento em crianças na escola. A situação alcançou um nível extremo quando, um dia antes de completar 11 anos, em 25 de maio de 1968, junto com a amiga Norma Bell, estrangulou até a morte Martin Brown, um menino de 3 anos de idade. Cerca de um mês depois, em julho de 1968, a segunda vítima foi morta. Brian Hall tinha apenas 4 anos. Mary estrangulou e mutilou Brian com uma faca. A pele dos genitais da vítima estava esfolada e havia uma letra M cravada na barriga. Mary ainda compareceu ao enterro de Martin e constantemente perguntava à família de Brian se sentiam sua falta.
Em um momento chegou a dar uma dica de onde seu corpo poderia estar enterrado. Pouco tempo depois, Mary Bell assumiu a culpa. Afirmou que matava por prazer e emoção. Em júri popular, Norma foi inocentada e Mary culpada de 2 assassinatos, 4 estrangulamentos e por vandalizar uma enfermaria escolar. Recebeu uma sentença indefinida por homicídio involuntário. Aos 23 anos, foi liberada após cumprir mínimos 12 anos de prisão. Christopher Pittman, a conturbada infância. Com apenas 12 anos, Christopher Pittman já apresentava comportamentos perturbadores, culminando no assassinato de seus avós. Enquanto morou com os pais em Oxford, na Flórida, o menino foi medicado com Paxil por apresentar sintomas de depressão leve, problema que se agravou por ter presenciado o suicídio de sua irmã. Depois deste incidente, seu pai o mandou para a casa dos avós em Chester, na Carolina do Sul, o visitando frequentemente. Em uma noite, depois de ganhar um remo de seu avô, Christopher foi ao quarto de seus avós e os matou com a própria arma que seu avô o ensinou a usar. Depois, ateou fogo à casa. O menino, então com 12 anos, pegou o carro dos avós, as armas, o cachorro e $33, porém, foi preso a 2 municípios de distância. Antes de confessar, contou uma história de um homem negro que o tinha sequestrado após assassinar seus avós e colocado fogo em sua casa. Ao confessar, disse que seus avós tiveram o que mereciam e posteriormente alegou estar sob efeito do Zoloft, que lhe causava alucinações e o fazia ouvir vozes dizendo para matar seus avós. O crime ocorreu quando o garoto tinha 12 anos. Christopher Pittman foi julgado como adulto. Considerado culpado, foi condenado a 30 anos de prisão. No dia 5 de outubro de 2006, o Supremo Tribunal Federal da Carolina do Sul ouviu os argumentos orais do recurso, juntamente com uma petição de perdão escrita por Christopher. Sua condenação foi confirmada por 4 votos a 1 no dia 11 de junho de 2007. Christopher permanece preso. O jovem assassino da Índia. Em 2007, um menino indiano de apenas 8 anos chocou o mundo ao matar 3 bebês. Estamos falando da história de Amarjit Sada, um serial killer indiano conhecido como o mais jovem serial killer do mundo. O jovem nasceu em 1998 na vila de Mushahar, no estado de Bihar, e foi acusado de matar 3 pessoas antes de ser preso. Sada matou sua primeira vítima em 2006, quando ainda tinha 7 anos. A criança era prima dele, de apenas 2 anos. Meses depois, ele matou a própria irmã de apenas alguns meses. Mesmo sabendo do comportamento violento de Sada, os parentes consideraram o caso um assunto de família e não o denunciaram aos policiais da região. Autoridades só foram chamadas quando Sada matou uma 3ª criança. Semanas depois, o menino sequestrou um bebê de 2 anos que dormia em uma creche. O matou e deixou o corpo em uma área de floresta. Dias depois, em 2007, Sada foi preso. Policiais descreveram seu comportamento como assustador. O motivo principal é que o menino não parecia demonstrar remorso pelos crimes e sorria muito durante os depoimentos. Na época, ao jornal Times of India, o inspetor Shatrughan Kumar disse que todos os 3 crimes haviam sido cometidos de forma semelhante. Psicólogos forenses disseram que ele parecia ter prazer em ferir pessoas. Como a lei indiana proíbe a prisão de menores de 18 anos, Sada foi encaminhado para uma instituição para infratores juvenis, também em Bihar, onde permaneceu até os 18 anos. Além de medicação, ele recebeu tratamento e foi acompanhado frequentemente por psicólogos. Em 2016, foi solto e ganhou uma nova identidade para recomeçar a vida. Natsumi Tsuji, Nevada Tha. Encerramos com uma história surreal, a de Nevada Tan, uma criança japonesa que cortou a cabeça de um colega na escola. O crime irá acontecer no dia 1º de junho de 2004 na escola em que estudava a garota Natsumi, de 11 anos, na época. Ela vai assassinar seu colega de classe, Satomi Mitarai, com um estilete quando o garoto estava sozinha com ela. Após o homicídio de Satomi, Natsumi retornou à sua sala de aula com suas roupas sujas de sangue. A escola onde ocorreu a tragédia
Era uma escola primária de Sasebo, na prefeitura de Nagasaki. Quando colocada sob custódia, Natsumi admitiu o crime e a motivação teria acontecido pois Satomi teria deixado comentários depreciativos sobre a aparência física de Natsumi no site da garota. Natsumi foi mandada para o Tribunal de Família de Nagasaki após tentativas fracassadas de julgá-la como adulta e debates sobre idade e responsabilidade criminal. Ela foi então enviada para ser institucionalizada em um salão juvenil da prefeitura de Tochigi. Natsumi foi solta em 2013. Ela tinha 20 anos de idade após a soltura. Essas histórias sombrias nos fazem refletir sobre a complexidade da natureza humana, especialmente quando se trata de crianças. O mundo é cheio de surpresas, e ao compreender essas narrativas, podemos estar mais atentos aos sinais ao nosso redor. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Não se esqueçam de deixar seus comentários, compartilhar o vídeo e, é claro, clicar no like. Até a próxima.